para os terceiros anos tarde. A gente vai introduzir um assunto que é uma divisão da química, né, que a gente chama de química orgânica. Então, química orgânica é a parte principal, né, da química que a gente estuda no terceiro ano para fazer o fechamento dessa disciplina tão importante nas nossas vidas. Né? Disciplina essa que ajuda a gente a compreender como todas as coisas se formam. Mas antes da gente ir para nossa aula, vamos aí lembrar o canal da escola, curtir os vídeos, assistir quantas vezes forem necessárias para ficar por dentro dos conteúdos dessas aulas. A química, né, de modo geral, é uma disciplina que ela advém das ciências exatas, das ciências da natureza, que até o 9º ano vocês estudam tudo junto, física, química, biologia. Quando chega no ensino médio, lá no 1º ano, vai se dividir em 3, né? Portanto, física, química, biologia separadamente será estudado por vocês, e aí vão ter divisões para que vocês possam estudar de maneira organizada. No 1º ano, a química a gente estuda como química geral, ou seja, a parte da química que vai dar a ideia inicial de como todas as coisas são formadas no universo, vivo e não, o que é vivo e o que não é vivo, então o que isso nos inclui, né? A química, então, é essa grande área do conhecimento que vai explicar como todas as coisas se formam. E aí, lá no 1º ano, a gente tem o nome de química geral, essa divisão, portanto, que a gente dá essa base do entendimento da química. No 2º ano, a gente vai estudar físico-química, que é exatamente a parte da química que vai usar ferramentas da matemática e da física para dar a ideia desse entendimento de como todas as coisas são formadas, utilizando, portanto, de cálculos para quantificar, né, essas ideias, né, em relação à composição de todas as coisas. Quando chega no 3º ano, a gente então tem o que a gente chama de química orgânica. Ou seja, de modo geral, o que você estudou até o 2º ano é o que a gente chamaria de química inorgânica, né? Com essas subdivisões, química geral e físico-química. Então, química, de um modo geral, total, é a disciplina, é a área do conhecimento das ciências exatas, que vai basicamente explicar como todas as coisas são formadas e do aspecto qualitativo e quantitativo, né? Então, esse entendimento é um entendimento que vem evoluindo para que você compreenda isso até eu chegar no ensino médio, desde o começo dos seus estudos ainda como ciência. Então, vocês, né, até agora, viram na química todas as coisas como elas são formadas, em termos quantitativos e qualitativos, a partir de uma evolução do conhecimento dentro da própria história da ciência, né? E existe uma palavrinha-chave para compreender essa formação de todas as coisas, é o átomo, né? Então a gente não pode aqui revisar tudo de maneira esmiuçada, porque aí são anos de aulas, né, de conhecimento. Então a gente vai revisar rapidamente para lembrar dessa palavra, do átomo. Então, de que todas as coisas são formadas? De átomos, né? Os átomos em nós, em todas as outras coisas, como o que tem vida e o que não tem vida no universo, é formado por átomo. E o átomo é como se fosse esse tijolinho, né, o menor pedacinho do que tudo é formado. E dentro da evolução do conhecimento, que remonta desde lá a Grécia, né, ou seja, desde o início, onde as coisas ainda não eram experimentadas, mas eram na base do pensamento filosófico, mas que foi fundamental para se começar a ter as primeiras ideias e questionar de que todas as coisas eram formadas, até os dias de hoje, essa ideia de átomo foi evoluindo, foi melhorando, até a gente chegar ao entendimento real, né, de como é que é um átomo, algo tão extremamente pequeno que você não consegue nem imaginar o tamanho, até chegar no entendimento real dos dias de hoje. Fundamental para a gente ter, hoje em dia, tantos métodos de análise, né, de exames, análise de substâncias, medicamentos e tudo mais que o homem foi criando a partir desses conhecimentos. Então, basicamente, o átomo, né, desde a ideia inicial lá dos gregos, né, até chegar ao entendimento real do que realmente é um átomo, se a gente conseguisse enxergar um átomo a olho nu,
a gente veria uma estrutura que é muito semelhante com o nosso sistema solar. Tem uma região mais ou menos central, chamada de núcleo, onde tem dois tipos de partículas, os nêutrons e os prótons, que são, no sentido da sua carga, acaba tendo esse núcleo uma carga positiva, porque o nêutron tem carga neutra, e o próton tem a carga positiva. Então, o núcleo acaba tendo uma carga efetiva positiva, e em volta desse núcleo, a gente tem os elétrons. Os elétrons, eles estão exatamente ali em volta do núcleo, mantendo esses átomos íntegros, né? E são os únicos que são capazes de andar dentro, né? Caminhar, se mover dentro do átomo, sair de um átomo, vir de um outro átomo, e é por isso que a gente pode formar novas substâncias e transformar umas nas outras, porque esses elétrons fazem essa comunicação. Se a gente pensar, né, em toda essa evolução do conhecimento, até entender, né, como a gente chegou a essa ideia de que, do que tudo que forma todas as coisas é o átomo, né, e na verdade a reunião desses átomos, porque o homem descobriu até hoje um pouco mais de 100 elementos químicos diferentes, ou seja, um pouco mais de 100 átomos diferentes. Mas como é que a gente tem quase que uma infinidade de coisas, né, na Terra, e tudo é formado por átomos, se a gente tem um pouco mais de 100 átomos diferentes? É porque os átomos, esses um pouco mais de 100 átomos, eles se juntam de uma maneira quase que infinita, formando milhares de substâncias diferentes. Então, basicamente, os compostos, né, que formam a Terra, o que a gente chama de substâncias, são resultados dos átomos que estavam sozinhos, esses um pouco mais de 100 átomos sozinhos, que vão se juntar, vão formar o que a gente chama de molécula, ou seja, então, a partir do momento que você junta duas ou mais átomos, você tem uma molécula. Então, você tem moléculas pequenas, que são formadas a partir de dois átomos, a moléculas gigantes, como os aminoácidos, nas proteínas, que têm centenas de átomos juntos, e que vão formando diferentes uniões, diferentes moléculas com diferentes características. Porque as ligações, que essas uniões, vão mudando. Tudo isso aqui que eu estou falando, bem rápido, vocês viram pausadamente, desde a época que estudavam ciências até chegar no primeiro ano, durante o segundo ano. Então, eu estou só relembrando para a gente chegar na química orgânica, que é o assunto do terceiro ano. Então, as moléculas formam substâncias. São as uniões de átomos que formam as moléculas formam substâncias. Mas na natureza, a maioria dessas substâncias elas estão na forma de misturas, não estão puras. Então, nós somos resultados de misturas de substâncias. O universo é resultado de misturas de substâncias. E, se a gente pensar que todo o universo é formado por substâncias, é formado por moléculas, é formado por átomos, né? Então, essas substâncias estão misturadas, né? E se a gente pensar só nos organismos vivos, desde uma bactéria, né, a um ser humano, a gente tem em comum, dentre esses átomos, um elemento central, que é o carbono. Isso ao longo de muitos anos, dentro do acúmulo de conhecimento da ciência, se observou que a gente tem como átomo que aparece em todos os organismos vivos. Porque o que não é vida, o que não tem vida, uma rocha, né, a própria água, que é uma substância mineral, ou seja, ela é necessária à vida, mas ela não é viva, né? Então, aquilo que é mineral, que não tem vida, pode ser composto por carbono e outros elementos, né? Mas todos os elementos que tem lá na tabela periódica. Mas o que tem vida, tudo que tem vida, como eu disse, desde uma bactéria até um ser humano, o que tem em comum é, em todas as substâncias que nos compõem, que geram a vida, né? Tem um elemento central. Esse elemento, esse átomo central que está lá na tabela periódica é o carbono. Então, se observou que, ainda mais quando se descobriu o DNA, que o carbono é o elemento central de todos os componentes que estão associados à vida. Esses componentes que basicamente a gente vai estudar depois, então aí os açúcares, as gorduras, os hormônios, as proteínas. Então, desde uma bactéria, inclusive um vírus, né, até um ser humano, tem como, na sua composição química, o carbono como elemento central. Então, a gente tem, na reunião de substâncias que tem o carbono como elemento central, a formação de todas as estruturas vivas.
O carbono, ele é um elemento químico que ele há muito tempo é associado a ser prejudicial ao meio ambiente, se você analisar alguns aspectos que são vistos de maneira equivocada, né? Quando na verdade ele é a base da vida, porque, como eu expliquei, até um vírus que não tem estrutura celular, para ele se reproduzir, ele tem que ter em sua composição uma base, né, uma fita de material genético. Vocês vão ver isso melhor lá na biologia. E aí, essa fita de material genético, né, ela tem o carbono como elemento central. Então, como é que esse carbono, ele, dentre vários átomos que estão lá na tabela periódica, ele é tão especial se a gente tem vários outros átomos, né? Porque, na verdade, o carbono, ele é um elemento que tem características especiais diferentes aos outros elementos e contribui para que ele seja esse elemento central das moléculas relacionadas à vida. O carbono, ele está, portanto, presente nessas substâncias que proporcionam as estruturas vivas existirem, de maneira que ele pode estar presente tanto em compostos orgânicos e inorgânicos. E esse termo orgânico e inorgânico, ele é muito usado de maneira equivocada, porque tem a ver com natural ou sintético, quando na verdade, natural ou sintético é uma substância que vai ser produzida ou não artificialmente, né? E orgânico e inorgânico é um termo que a gente vai realmente aprender agora da maneira certa no terceiro ano. Então, inorgânico é aquilo que até pode ter carbono, mas não tem algumas características específicas. E orgânico? Orgânico teve uma época aí na vida, né, da humanidade, e especialmente da... Se entendia, e aí vamos fazer um... Se entendia, e aí vamos fazer um... como aquilo que toda substância só podia ser orgânica se ela fosse proveniente de um organismo vivo, produzida por um organismo vivo, né? E aí a gente tem o entendimento claro hoje que não é isso, um composto não é orgânico porque ele é derivado ou não de um organismo vivo, e sim porque ele tem o elemento carbono como elemento central ligado a 9 outros elementos. Mas antigamente, então, a ideia era que se um composto orgânico, ele tinha que ser produzido por seres vivos. Ela era baseada em alguns estudos, né, para cada época, algumas práticas, né, como a queima da madeira, né, como a produção de bebidas, de alguns tipos de medicamentos, pelos chamados alquimistas. Só que, a partir de depois, né, no início da Idade Moderna, com o advento, né, de descobertas, de elaboração de métodos de análise, com a evolução das ciências experimentais, isso começou a ser questionado, né, as diferentes áreas do conhecimento começaram a avançar através de experimentos, né, o desenvolvimento da metodologia científica, que é diferente da filosofia, que fica apenas na questão do pensamento, que é importante para levantar hipóteses. Mas as ciências experimentais se diferenciam da filosofia porque vão lá e experimentam-se para comprovar ou não. Então, alguns cientistas começaram a isolar de substâncias naturais, né, de extratos, de plantas, de óleos, substâncias que sabiam-se que eram orgânicas porque eram derivadas então de plantas, de animais, né, como ácido tartárico que está lá na uva, ácido cítrico que está nas frutas cítricas, ácido lático que está lá no leite, a ureia que está no xixi, né, a glicerina que está ali presente em alguns componentes oleosos. Isso, até então, era isolado apenas de produtos naturais, então se acreditava que esses produtos eram orgânicos porque só eram derivados, produzidos, tirados de substâncias vindo de organismos vivos. Só que alguns cientistas questionavam isso, né? Questionavam, então, de que essas substâncias só poderiam ser produzidas por organismos vivos, mas eles tinham, portanto, que provar como elas poderiam ser produzidas de forma diferente
se ele se fabricasse artificialmente. E aí, esse dilema, o que era orgânico e o que era inorgânico. Então, aquilo que era orgânico era derivado de substâncias, de produtos, né, naturais, derivados de animais ou de vegetais, de organismos vivos. E aquilo que não era produzido por organismos vivos era o que a gente chamava de mineral. Então, a água, ela era, e como ela é até hoje, uma substância inorgânica porque ela é mineral. Ou seja, mas aí a água, ela é necessária à vida, mas ela não é produzida por organismos vivos. Então, alguns cientistas continuaram a questionar isso e tinham que ir em busca de provar isso de maneira diferente. A essa altura do campeonato, né, cientistas renomados como Lavoisier, já sabia-se que todos os compostos orgânicos tinham carbono em sua composição, mas ainda havia essa limitação de ser produzido, de se acreditar que só eram produzidos por organismos vivos. Aí, Berzelius, um sueco, foi aí um desses outros contrapontos. Ele estava no outro lado, o que afirmava que realmente existem substâncias que só poderiam ser produzidas por seres vivos por uma força vital. Essa teoria, chamada de teoria de força vital, o vitalismo, reforçava essa ideia de que compostos orgânicos só poderiam ser produzidos por organismos vivos. Então, a química orgânica seria a química que estudava os organismos produzidos, os compostos produzidos por organismos vivos. Do outro lado, Wöhler, por exemplo, como outros colegas cientistas, não achavam que isso era verdade, mas tinham que provar o diferente. O que eles começaram a fazer? Buscar sintetizar, fabricar artificialmente substâncias como a ureia e outras substâncias que se acreditava que até então só poderiam ser produzidas por organismos vivos, mas foram lá em laboratório e produziram, assim conseguiu se provar o contrário. Então, Wöhler ficou conhecido na história como seu primeiro a conseguir a sintetizar uma substância que se acreditava que era orgânica por ser produzida apenas por um organismo vivo, que é o composto presente no nosso xixi, na urina. Ele, no caso, produziu quase que acidentalmente, mas produziu, e, portanto, ele fabricou xixi artificialmente no laboratório. Então, isso ficou como um marco histórico. Mudou essa ideia, né? Não podia ser mais considerada a outra ideia. Não, composto orgânico só pode ser produzido por seres vivos. Wöhler foi lá e fabricou ureia, que é a urina, em laboratório, então isso não era mais verdade. Junto a Wöhler, outros vieram também a sintetizar substâncias que se acreditavam ser orgânicas, porque se acreditavam que só poderiam ser produzidas por seres vivos. Como Kolbe foi lá e produziu ácido acético, né, que é um composto orgânico, inclusive presente no vinagre. E assim vários outros. Então tiveram que reformular o conceito de química. Então, química orgânica, né, reforçado pelos estudos de um outro cientista importantíssimo para a história da química, que é o Kekulé, é que, na verdade, portanto, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono e suas ligações com o hidrogênio, com o oxigênio, com o enxofre, com o flúor, com o cloro, com o bromo e com o iodo. A gente vai repetir bastante esses elementos. A ideia dessa aula é exatamente a gente ter clareza do que a gente vai estudar durante esse ano, que é a química orgânica, que é a química dos compostos do carbono, que a gente vai aprofundar à medida que a gente passar nas próximas aulas. É a gente fazer essa apresentação dessa disciplina, a gente falar um pouco, né, e expressar um pouco a importância do carbono. Então, a gente vai falar muito de carbono, fazer um breve histórico dentro da ciência, né, até chegar a esse entendimento. A química orgânica, ela, portanto, ela vai explicar muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, desde o shampoo que a gente utiliza, os medicamentos, tudo aí está relacionado, produtos naturais ou não, à química orgânica. Com isso, a gente já é capaz de responder algumas questões que vão ser as próximas atividades iniciais, simples, para a gente se ambientar. Então, resumindo, apresento a vocês a química orgânica, que é a disciplina que a gente vai estudar no terceiro ano, vai falar bastante sobre o carbono e seus derivados, né? E a gente vai aí explorar algumas questões simples para exercitar nas próximas aulas, tá certo? Questão 1, um composto é orgânico quando? 2, a química orgânica estuda.
3. Quem lançou a teoria da força vital ou vitalismo, até já comentei aí, entre esses caras aí quem foi. E 4. Qual destes constatou a presença da ureia partindo do cianeto de amônio? Só pra gente exercitar, você volta essa aula algumas vezes aí, assiste novamente e vamos discutindo e vamos começar com calma. Vocês vão gostar muito da química orgânica, tá certo? Tirem dúvidas com os professores. Atenção. Até mais, turminha.